Ei, Oi, cheguei. Boa noite, seja gente. bem-vinda. Que Obrigada, Ju. maravilha. Boa noite para todo mundo Nossa, que já nos acompanha. Hoje a internet funcionou, graças a Deus. graças a Deus. E continue assim. Isso Ô, mesmo. Jéssica, meu suporte está bambeando aqui, né? Tomara que ele não caia. Então é isso. Vamos perder tempo não, né, Jéssica? Não, não Como você podemos. mesmo dizia, né? Hoje, mais cedo, Jéssica falava assim, ó, hoje aqui, Juliana, tá uma correria. Aí eu pensei comigo assim, então é duas, né? Porque eu corro de um lado, ela corre do outro. Muito interessante, logo com esse tema, né, Jéssica? E nós duas aí, ó. Exatamente. Ex- Exatamente. Primeiramente, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Cris, eu vi que as minhas tias estão aí também, a Gabi, minha colega de profissão, Laura, minha Oh, comadre, acabou de chegar, Laura, um abraço para você, e isso todos que já mesmo. estão aí, né, gente? Vamos chamar as pessoas, é um Isso. tema importante que a gente precisa aprender, é um tema que a gente sempre precisa também conversar sobre ele, afinal, nós estamos vivendo tempos que têm nos exigido muito, né? Antes de Juliana me chamar, eu estava aí acompanhando, e a Ju dizia desse tempo pandêmico, né, que nós temos vivido. Então, se todo mundo foi atingido por essa pandemia de alguma forma e se sentiu ansioso ou ansiosa, com medo, cansado. Então, essa live é para todo mundo, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, crianças, adolescentes. Então, vamos chegar a todo mundo. Isso mesmo. E eu quero dizer para você que está entrando aí agora, meu nome é Juliana, eu sou casada com o Aloísio e sou missionária, né, membro da comunidade católica Reviver e idealizadora desse programa voltado todo para a mulher. E hoje estou aqui com essa lindeza que vai se apresentar aí agora para vocês. Ótimo. Deixa eu retirar os meus comentários aqui, só para que a minha atenção esteja focada em vocês, que eu me E concentro eu vou mais. tirar aqui também, ô Jéssica, inclusive, eu vou tirar aqui os meus e vou pedir que, caso alguém tenha alguma pergunta, a gente vai tentar utilizar o método dessa interrogaçãozinha aí, esse balãozinho que tem aí ao lado, né, do aviãozinho, para fazer as perguntas. Se a gente conseguir responder, né, Jéssica? Sim, Respondemos. Então, deixa eu. exatamente. Porque já que vamos falar de atenção, né, de foco, nada mais justo que retirar os comentários, não para silenciar vocês, que a participação é excelente, mas para que a gente tenha mais atenção no conteúdo, né? E aí depois a gente retorna aí Isso. respondendo todas as dúvidas. Ok? Então podemos, Ju, Ok. iniciar? Isso, eu quero que você se apresente aí. Uhum. Então, olha só, é a segunda vez que apareço aqui, né, Ju? A primeira vez falávamos de autoconhecimento, né, para o namoro, e hoje viemos falar de um tema: ansiedade, medo e cansaço. Então, algumas pessoas me conhecem, mas outras não. Meu nome é Jéssica Lourenço, eu sou psicóloga. Atendo pela abordagem cognitiva comportamental, então é uma abordagem que a gente preza muito o momento presente, né? E tenho 28 anos e sou formada aí pela Universidade UNA, né? Isso, que maravilha. Então é isso, meu povo. Então fica aí também a dica, né, de vocês perguntarem aí. E nós, ó, eu e Jéssica hoje, ó, nós estamos no ritmo do dia, gente. Então, não vamos perder tempo, não, porque nós queremos aproveitar esse tempo para que ele seja o máximo aproveitado.
né? Exatamente. Jéssica, nós vamos começar com... Então, nós vamos começar, né, com... Deixa eu ver aqui por onde nós podemos começar. Pelo começo, né? Vamos pelo começo já de cara. Ô, Jéssica, eu queria que você nos falasse aí o que é, de fato, essa tal ansiedade e quais são os seus sintomas. Ótimo. Então, vamos lá, gente. A gente escuta a falar muito sobre ansiedade, né? E a gente acha que a ansiedade é um tanto de coisa, um tanto de coisa que a gente sente, mas é importante a gente esclarecer. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Todos os seres humanos sentem ansiedade. Todo mundo, né? É um mecanismo aí que o nosso organismo encontra perante algumas situações da nossa vida. E aí, alguns sintomas que podem vir perante essas, né, situações são inquietação, agitação, estresse, o que é natural, viu, gente? Aqui nós estamos falando, por enquanto, da ansiedade que é natural para o nosso organismo. Há um tempo atrás, eu até, sabe, Ju, postei um videozinho no Instagram de uma conversa da pessoa com a central da cabeça dela, e ela ligava para a central e dizia, central da mente dela, por gentileza, eu gostaria de cancelar a minha ansiedade para o resto da vida. E a atendente... Tá no seu feed? Tá no meu feed, depois vocês dão uma olhadinha lá. E aí a central de atendimento fala assim, né, a pessoa, olha, me desculpe, senhora, mas é impossível cancelar a ansiedade, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa do seu corpo, né, e você precisa dela para sobreviver. É mais ou menos isso, sabe, gente? A ansiedade, ela é muito importante para que a gente reaja perante algumas situações da nossa vida. Então, alguns exemplos, né, que é normal a gente se sentir ansioso. Antes de fazer uma prova, é muito natural, né? Quem é que não fica ansioso antes de fazer uma prova, de pegar um resultado de um exame, de uma apresentação? São situações normais em que qualquer indivíduo se sente ansioso perante ela. Uma viagem, por exemplo, eu me recordo que quando eu era menor, a minha família mora em Ipatinga, tem gente aqui nos acompanhando. E aí a gente amava, Ju, fazer viagem de trem. E aí o trem saía bem cedinho aqui de Belo Horizonte, ia para Ipatinga. E aí, para a gente, né, tá lá na estação ferroviária de Belo Horizonte, a gente tinha que sair bem cedinho. E eu acordava antes do habitual. Se tinha que sair às 4 ou às 5 da manhã, às 3 horas eu já estava acordada. Não conseguia dormir mais, dava aquela dorzinha de barriga para poder viajar, perdi o sono. É natural a ansiedade perante uma viagem, né? Então, percebem, né, o quanto que essa ansiedade é importante para o nosso organismo. Então, a gente tem alguns sintomas comportamentais da ansiedade. Então, essa inquietude que eu disse, né, essa dificuldade de dormir, essa agitação, tem alguns sintomas emocionais também. O medo, a impaciência, a raiva, que são emoções muito importantes para o nosso funcionamento enquanto ser humano. Há um tempo atrás eu dizia que às vezes a gente quer viver uma positividade tóxica. Já ouviu falar disso, Ju? Não. Fala para nós aí, o que é? A positividade tóxica é a gente mascarar os sentimentos, não, as emoções negativas. Então, por exemplo, raiva, medo, tristeza. Então, eu negligencio e eu quero ser feliz o tempo todo. Ser feliz o tempo todo, ninguém é. E ainda bem que a gente não é feliz o tempo todo, porque são as emoções que regulam o nosso funcionamento. Tem um filme muito legal e eu dei uma dica lá no meu Instagram que se chama Divertidamente, é um filme infantil, mas é um filme que nos ensina muito, porque trazem todas as emoções. E aí vai dizendo o quanto
que cada uma dessas emoções atuam no funcionamento do nosso corpo. Então, elas são importantes numa certa medida, né? Então, dentro da ansiedade também, nós temos os sintomas físicos, que geralmente são, né, as pessoas conseguem nomear melhor. A sudorese, coração acelerado, a falta de ar, dor de cabeça, dor de barriga. Então, são todos sintomas físicos. E também sintomas cognitivos, né? Dificuldade de concentração, pensamentos catastróficos. Olha que palavra difícil, catastróficos. Mas o que é isso? Geralmente, mas é isso mesmo. Mas... de tão confusa a palavra, né? Que dá um bug no cérebro, mas vamos lá. Geralmente, né, os pensamentos catastróficos são aqueles, assim, a gente já imagina as piores coisas do mundo, né? Então, tudo vai dar errado, eu tenho uma apresentação para poder fazer, então tudo vai dar errado, o computador vai desligar, eu vou esquecer tudo, então a pessoa sempre potencializa aquele sentimento para mais, né? Aquela emoção para mais. E um medo muito excessivo também de perder o controle. Então, todos esses sintomas são naturais de quem possui ansiedade, né? E aí a gente está falando de um quadro de ansiedade normal que todo mundo sente, tá, gente? Todo mundo em um dado momento, em uma dada situação da vida, sente ansiedade. Ela é importante para que a gente funcione também, né? Interessante que uma das perguntas, né, que eu recebi foi justamente, peraí, existe, né, um grau de ansiedade que a gente pode dizer como é bom, né? Então você está nos respondendo aí agora, e você falando aí dessa questão de viagem, né? Quando eu vou ter que acordar muito cedo. Quando eu vou acordar muito cedo, meu Deus, eu nem durmo. Eu fico assim com aquela sensação, sabe, que eu vou dormir pouco, e aí é estranho, né? Então eu vejo que isso é uma coisa, ansiedade, isso não é muito normal. Normal, isso não é muito normal, não. É normal? Fique tranquila, né? O que você sente nesta proporção que você me conta é normal, né? É super natural que isso aconteça. Aí agora a gente tem que prestar atenção quando o normal vira patológico, ou seja, vira algo que é maléfico, que não é tão interessante para a gente, né? Entendi. Agora, um dos questionamentos, quer dizer, questionamentos não, aquela pesquisinha que eu fiz lá, né? Se a pessoa se acha ansiosa, se ela é muito ou pouco ansiosa. A maioria disse que é muito ansiosa. E outros disseram ser pouco ansioso. Existe também, eu percebo às vezes também nos atendimentos, e não imagino você, enquanto psicóloga ali, observando a questão, né, que vai além, né, assim, as intervenções que você faz aí, mas tem muitas pessoas que talvez dizem não ser ansiosas, e são justamente essas pessoas que muitas vezes são muito ansiosas, né? Até mesmo por não conseguirem lhe dar conta, né? Dar conta de dizer que é de fato ansiosa. Então eu queria te perguntar como saber, né, se estou com esse transtorno de ansiedade. E também, de certa forma, também nos falar que não precisa da gente ter medo, né, Jéssica, em admitir, né, se estamos num grau de ansiedade elevado ou não. Então, a partir da sua explicação, que nós não tenhamos medo, né, de pensar, né, de refletir sobre nós. Exatamente. É bom você perguntar isso, Ju. Como saber, então, que a minha ansiedade sai do normal para ir para o patológico, ou seja, vira um transtorno mesmo, né? É quando você perceber, e na verdade esse diagnóstico, ele tem que ser feito por
diversos profissionais, né? Então, pelo médico, pelo psicólogo. Então, existe um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Tanto é que esse transtorno, ele está classificado no CID, né? Que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde. Então, o transtorno de ansiedade é, de fato, preocupante em um dado momento que ele sai do normal e vai para o patológico, ou seja, né, vira esse transtorno. Então, como perceber? Se eu percebo que todos aqueles sintomas que eu disse anteriormente, eles estão para mais, eles estão intensos a ponto de me atrapalhar nas minhas atividades cotidianas, a fim de bloquear para que eu progresse em alguma atividade da minha vida. Então, me limitou de alguma forma, me fez tanto mal que na minha vida, no meu cotidiano, eu não consigo dar continuidade em alguma tarefa. Então, durante uma crise de ansiedade, é muito comum sentir medo, sentir inquietação, sentir que as coisas estão fora de controle, aqueles pensamentos catastróficos que eu disse, a pessoa começa a pensar coisas, né, para além, né, e é importante a gente julgar os nossos pensamentos nesse momento. E por que isso acontece? É disparado no nosso organismo uma carga de adrenalina muito intensa. Então, a gente fica ali naquele conflito mesmo interno e a gente não consegue, né, quem está na crise de ansiedade não consegue lidar muito bem naquele momento em que ela está vivendo a crise. Aí é importante a gente entender também que cada indivíduo possui um gatilho específico para a ansiedade. Então, nós estamos falando aqui da ansiedade transtorno, né? Que a ansiedade normal todo mundo tem, então nós estamos falando do transtorno. Cada indivíduo tem um gatilho específico para despertar aquela ansiedade. Tem pessoas que vão ter ansiedade para uma atividade específica ou para uma situação específica, que outras não vão ter, outras terão para isso, mas não terão para aquilo. Depende da história de vida de cada pessoa, depende dos pensamentos daquele momento. Por isso que é interessante e muito importante a gente pensar, porque às vezes tem algumas falas assim, a ansiedade é frescura. Isso é mentira, para de frescura o que você está sentindo. Não, para quem vive não é frescura, só quem vive sabe que aquilo de fato é real e está acontecendo ali, não é frescura. Por que as pessoas acabam dizendo isso? Porque o que me faz reagir de uma forma, o outro não consegue reagir. E o que o outro consegue reagir, talvez eu não consiga reagir. Então, não é frescura. A ansiedade, o transtorno da ansiedade, ele não é frescura. E se você perceber que os sintomas, eles estão intensos, a ponto de você não conseguir lidar com as atividades básicas da sua vida e que você não esteja conseguindo fazer isso sozinho ou sozinha, procure ajuda profissional. Ô Ju, às vezes eu fico vendo as pessoas se automedicam demais. Aí o outro fala que está sentindo ansiedade. Ah, mas o que você está tomando? Ah, eu estou tomando X remédio. Eu não vou citar o nome de alguns aqui não, mas a galera conhece os que são mais frequentes, né? E aí o outro começa a tomar medicação, eu também começo a tomar medicação, e aí de repente eu estou tomando um remédio para dormir, mas médico nenhum me passou remédio, ou eu vou na farmácia e compro um calmante. Gente, muito cuidado com medicação, né? O tratamento da ansiedade, do transtorno de ansiedade, ele é feito em conjunto. Médico, caso necessário, a medicação, é o médico quem avalia. E a terapia, olha que combo bonito, os dois juntinhos, né? Tratamento clínico junto com tratamento terapêutico. Por quê? Remédio trata sintoma. Então, por exemplo, deixa eu elucidar aqui algo para vocês entenderem. Talvez a pessoa tenha dificuldade de dormir, muita insônia, um pensamento muito acelerado à noite, tem muita coisa. Toma um remédio, ó, me acalma um pouquinho, eu consigo dormir. Mas o remédio tratou o sintoma, te fez dormir.
Mas o que está deixando a sua mente agitada? O que aconteceu no seu dia que você não está conseguindo ordenar? Aí a terapia entra nesse momento. A terapia entra lá na raiz da causa. E o medicamento, se necessário, entra no sintoma. Quem avalia se tem que ter medicação ou não é médico, gente. Por favor, não se mediquem, né? Medicação é muito sério. Então, às vezes as pessoas vão à farmácia e compram ou outro que disse que tá bom, que tá funcionando, tomam uma medicação e aí cada organismo reage de uma forma. Às vezes o grau de ansiedade que a outra pessoa tá é diferente. Às vezes o seu grau nem é o transtorno, o seu grau tá aqui, no normal, né? Ou vice-versa. Então, cada caso é um caso muito específico, tá bom? Isso, muito bem explicado. Ô, Jéssica, o transtorno de ansiedade, ele está ligado à síndrome do pânico? Eu estou perguntando isso aqui porque é natural, geralmente, a pessoa ter um transtorno de ansiedade ter uma síndrome do pânico ou não? Ou isso não é, né, padrão? Eu falo por quê? Por minha experiência. Eu lido com o transtorno de ansiedade há muitos anos, né? Já fiz muitas terapias e como me ajudou, porque eu acho, eu vou falar que eu acho porque eu estou falando da minha experiência, né? Mas eu não sei das demais. Mas é como se fosse uma cegueira que a gente fica assim, a gente não consegue ver nada à frente. É quando a gente está na crise, né? Quando a gente está naquela baixa mesmo. E o pânico nem se fala, né? Então, à medida que eu fui fazendo terapia, fui, né, sendo acompanhada por médicos, quando você começa a tomar consciência daquilo ali, você começa, não, eu digo para você sinceramente aqui, sinceramente aberta ao público, que eu lido com isso ainda. Eu tive que aprender a me dar, então a me conhecer. Então, a Juliana de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, hoje ela já não é mais aquela lá, mas porque ela buscou ajuda médica, porque ela fez um caminho de cura interior, enfim. Mas aí, como que é isso? A pessoa que tem transtorno de ansiedade, logo, tem uma síndrome do pânico ou não? Não, as duas coisas são diferentes e a sua pergunta é muito interessante. Transtorno de ansiedade é uma coisa e síndrome do pânico é outra coisa, apesar de serem parecidas e funcionarem ali em cenários cognitivos muito parecidos. A síndrome do pânico, gente, ela não tem momento para acontecer. Não existe um gatilho, às vezes, muito específico, ela apenas acontece, né? E os sintomas da síndrome do pânico, eles são mais intensos do que o transtorno de ansiedade. Então, às vezes a pessoa está tendo uma síndrome do pânico, né? Um momento ali da crise do pânico, e a sensação que ela tem é que ela está tendo quase que uma AVC mesmo, né? Muitas pessoas às vezes vão para o médico porque o coração está muito acelerado e a pessoa acha que está tendo um ataque cardíaco. Mas, na verdade, são sintomas da síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico ela é um pouco mais ainda intensa do que o transtorno de ansiedade, tá? Os sintomas são mais intensos. Eu vou dar um exemplo meu aqui, ó. É ótimo, porque exemplo a gente se identifica com histórias, né? Então, o exemplo faz a gente entender melhor mesmo. Isso. Eu tenho uma lembrança que a gente hoje brinca muito com isso, às vezes, até na própria comunidade Reviver. Eu estava... Geralmente a gente reunia, né, final de ano, lá na minha casa, quando eu morava aqui em cima, na Samambaia, só algumas pessoas para a gente comemorar a virada do ano. Então, geralmente, era só um vinho, uma champanhe e tal. E na época eu lembro que eu estava fazendo uso de um medicamento, não sei se era sertralina, não sei. Eu estava sendo acompanhada, sabe? E
tava lá, tranquila. E sempre a minha champanhe sem álcool era reservada, né? Ó, eu não tomo nada de bebida alcoólica, gente, eu não quero. Mas na hora que nós empolgamos com a virada do ano, que estourou as champanhes, aí vieram servindo, né? E na hora que veio servir na minha, eu falei assim, é sem álcool? Aí a pessoa falou assim, sim. Colocou. Aí quando eu tomei, que eu percebi que tinha algo estranho, eu falei, aí eu já regalei o olho, né? Eu lembro que o Vitório estava nesse dia lá, Vitório, né? Meu querido Vitório, da Reviver. Aí eu corri no Aloísio, né? E falei assim, meu esposo, o amor, eu acho que eu tomei essa champanhe, ela é com álcool. Eu não podia ter tomado. Aí ele falou, calma, Juliana, você tomou, ué, só um pouquinho e tal. Eu falei, não, meu Deus, eu vou passar mal. Aí fui no Vitório. Aí, Vitório, aí já começou. O meu coração começou a acelerar. Vitório, eu tomei, Vitório, um pouquinho de champanhe com álcool, eu não podia ter tomado, eu estava tomando remédio. Aí o Vitório, Juliana, calma, isso não vai fazer mal. Jéssica, eu comecei a imaginar, olha o que é a imaginação. Eu comecei a imaginar catastróficos. Você teve pensamentos catastróficos. Eu comecei a imaginar a sirene de uma... Como é que fala? Ambulância? De uma ambulância chegando na minha casa. Uiu, uiu, uiu. E aí eu já imaginei acabando a festa, todo mundo me levando para o hospital. Sinceramente, isso foi questão de segundos. Segundos. Até eu me acalmar e ver que era a minha imaginação que estava me levando. Eu estava tendo ali, então, uma crise de pânico. Então, diante de tantas situações como essas, é que eu comecei a identificar. E quando você começa a identificar e dar nome, né, as coisas começam a ficar mais claras. Exatamente. Olha que legal, gente. A Juliana deu um exemplo de pensamento catastrófico, aquela palavra difícil que eu falei, né? Que a gente sempre, no momento da crise, maximiza, ou seja, mesmo ela tendo tomado um pouquinho só, e o impacto ia ser, né, quase que nada. Mas os pensamentos, olha como que os pensamentos têm poder de nos controlar. E quando a gente não se conhece, quando a gente pensa, opa, peraí, eu tomei só uma champanhe aqui, mas essa proporção que eu tomei não tem a proporção de me fazer mal a ponto de uma ambulância chegar e essa festa acabar. Esse diálogo é interno, sabe, gente? Eu tô aqui verbalizando, mas isso aqui vai acontecendo na nossa mente, né? Então, o pensamento catastrófico é exatamente isso, eu maximizo, né? Então, olha só, não é frescura. Quem estava de fora poderia enxergar, Juliana, para, você vai estragar a festa agora, tá todo mundo aqui feliz, brindando, né? Para de frescura. Não é frescura. Como que mexe aqui, né? Então a gente tem que respirar. E como que a rede de apoio é importante. Talvez quem nos escuta aqui não passa pelo transtorno de ansiedade, mas convive com alguém que passa. Opa, peraí, que eu caí aqui. E aí, como ajudar, né? Então é importante também quem convive com alguém que tem um transtorno, de calma, eu tô aqui com você, Vitória e Luiz fizeram certinho, olha, você bebeu pouquinho, não vai fazer tanta diferença. Então, como que essa rede de apoio é importante, né? Isso, muito bem você ter colocado isso. Isso é muito importante, porque são muitas as pessoas que nos procuram com essa falta, né, de apoio, né? Quando se sente ali, se prende aquele sentimento dentro da pessoa ali, não conta para ninguém, porque a pessoa vai falar que é frescura, sofre e aí as coisas só pioram, né? Só piora. Ô, Jéssica, uma coisa também que eu gostaria de trazer aqui é sobre a questão da ansiedade em crianças. Isso pode acontecer? Por que eu pergunto isso? Além de
ter recebido também pedidos de oração e a gente tendo que atender. Eu não imaginava assim que criança poderia sentir, né, tamanhas ansiedades. E à medida que os pais vão falando, a gente começa a perceber que né? E outra coisa, foi semana passada que eu estive ao médico, e aí tinha uma criancinha aguardando, lá aguardando para entrar, e ele virou para mim e falou assim, a gente estava conversando alguma coisa relacionada à ansiedade por causa do tempo que estamos vivendo. Aí ele falou assim, Juliana, sabe essa criancinha que está aí fora? Aí eu falei, sei. Ele falou assim, então, ela está tendo que ser medicada, porque ela está extremamente ansiosa. Aí eu, como assim? Vou perguntar esse negócio para Jéssica. Fala para mim aí, Jéssica, para nós, né? Gente, ansiedade em criança acontece. E a gente estigmatiza muito os sentimentos e as emoções das crianças. E a gente pensa que eles também não sentem. Eles sentem do modo deles, né? Porque como nós somos adultos, a gente já passou por uma fase, um processo de desenvolvimento que, teoricamente, nós deveríamos elaborar melhor de acordo com a nossa condição. Então, a criança ainda também está nesse processo. E ela sofre de ansiedade também da forma dela, né? A Organização Mundial de Saúde diz que em torno de 10% das crianças nessa pandemia desenvolveram ansiedade. Imagine só, gente, uma criança que tinha uma rotina de ir para a escola, né, ter o seu convívio social com os colegas, o tanto que é importante esses momentos com outras crianças. Então a criança se viu, se para a gente que é adulto foi difícil, fecha tudo, coloca máscara, 1,5 metro de distância, se para a gente foi difícil entender isso, imagina desaprender tudo que nós aprendemos, né? Imagina para uma criança, né? E eu digo que a plasticidade das crianças é algo assim fantástico e é muito engraçado às vezes. A minha prima, eu acho que ela está nos acompanhando aí. Ela tem o Pietrinho, né? O nosso piquerrucho aqui da família. Ela fica brincando assim: criança nascida em pandemia. Ele nasceu no início de 2020. E ele já vê o vidrinho de álcool e ele fica assim, álcool gel, pedindo álcool gel para passar na mão, né? Olha para você. Então a gente pensa assim, de onde que essa criança tirou isso? Que ela tem que passar álcool gel na mão, né? A gente acha que as situações da nossa casa, do nosso convívio não impactam e as crianças não estão entendendo muito bem, mas elas compreendem sim. E crianças também podem ter ansiedade, só que a manifestação nas crianças é diferente, né, da manifestação dos adultos. Então, por exemplo, na fase menorzinha, né, a criança às vezes pode ter medo de tempestade, medo de animais, querer dormir com os pais. Então, ficar de olho nesses sintomas. Entre os 7 a 12 anos, estão mais relacionadas às questões sociais. Então, ficar atento também à questão do bullying. O bullying pode gerar ansiedade, né? Então, esses sintomas, verificar também a alimentação. A criança tinha uma alimentação boa e de repente parou de comer ou está comendo muito, né? Então, é sempre assim, gente, a nossa vida é um equilíbrio. Ou está muito ou está para menos. Os dois extremos têm que fazer a gente pensar alguma coisa. Então, ou tá comendo muito, ou tá comendo muito pouco, tá tendo distúrbio do sono, a concentração ficou comprometida. Isso tudo tem que ser observado, né? E aí é um profissional que, lembrando novamente, da mesma forma que no adulto, na criança também, é um profissional que faz esse diagnóstico, né, de um quadro de transtorno de ansiedade em crianças. E aí é interessante como que os pais podem apoiar, né, vai ter aí o tratamento clínico, por exemplo, essa criança, Ju, que você encontrou que estava tomando a medicação, com certeza havia também outro tipo de tratamento, né, não só com a medicação, foi aquilo que eu disse antes. Então, os pais, ou cuidador, os parentes, oferecer esse apoio, né, seguir uma rotina diária de alimentação, gente, rotina
É chato, mas faz muito bem pra gente, enquanto adulto, enquanto criança. Casa que não tem rotina, né, é difícil as coisas acontecerem. Então, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, vê desenho a hora que quer. Não, calma lá, né? As coisas têm que ter rotina para que elas funcionem. Não evitar o medo da criança. Na fase adulta a gente fala que é frescura, né? E aí na criança a gente fala que é coisa da cabeça dela. Isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa de criança. Não, pode parar com isso. Não, calma, escuta o que sua criança tem para dizer, né? Às vezes ela não vai conseguir verbalizar, mas às vezes ela vai demonstrar com o comportamento dela, ou tá mais agressiva, ou tá mais quietinha. Então é importante observar e não causar repulsa. E conversar sobre a situação. Então, por exemplo, você já percebeu, né, que a criança tem ansiedade, ou que a criança está com medo, ou está com raiva. Dizer mesmo, verbalizar, olha, o que você está sentindo é raiva, o que você está sentindo é medo, nomear as emoções para as crianças, né? Porque às vezes as crianças nem sabem o que elas sentem. Eu participava de uma live há uns 20 dias atrás, que a gente falava sobre maternidade. Então, eu até brinquei que às vezes assim, a criança cai. Aí vai todo mundo correndo, pega a criança, não chora, não chora, não chora, calma, passou. Calma, não deu tempo nem da criança sentir, calma, caiu, eu tô falando de tombinho leve, tá, gente, não é um tombo que caiu, bateu a cabeça, calma, nada de calma, vamos socorrer a criança nesse momento. Vamos correr, eu entendi perfeitamente. Mas eu tô dizendo que assim, às vezes, calma, caiu, tá com raiva, olha, calma, você caiu, machucou, tá doendo, não tá? Calma, vai passar, né? Esse mesmo filho da minha prima, eu amo quando ele tá aqui em casa, porque eu aprendo várias coisas, inclusive tô morrendo de saudade dele, viu? Se a Lorena tiver aí, pode trazer ele, que eu amo ficar aqui com ele. E aí teve uma noite que ele veio pra cá, e aí ele gosta de subir aqui na cama, e ele bateu o narizinho aqui, na quininha da cama, ficou até um cortinho no nariz dele, e chorou, e chorou, e chorou. E eu falei, calma, você bateu o nariz, olha aqui, tá doendo, o que você tá sentindo é dor. Aí que ele chorava mais ainda, mas eu falei, tá doendo, calma, vai passar, eu dou dor. Então, nomear as coisas para as crianças, né? Isso é muito importante também. Então, criança pode sim ter ansiedade, então ficar atento. E Jéssica, só uma consideração, lá na comunidade Reviver, né, o senhor Davi, inclusive ele tem até um livro, que é A Cura do Comportamento da Criança, é um dos encontros de cura que eu desconheço assim, em muitas cidades, porque ele já foi chamado até para outras cidades, quando a gente podia estar lá, né, sem essa pandemia. Os encontros assim, abria inscrição e encerrava rapidamente, por causa da quantidade de situações em torno da criança que a gente nem imagina. O quanto, né? E olha, quando você falou aí, né, desse menino, esse pequeno aí que você gosta, e falar, ele nasceu como que é? Ele nasceu na pandemia? Na pandemia. Você falou? Criança nascida em pandemia. Isso. Jéssica, sinceramente, imagina só, né, como que essas criancinhas já nascem, né, diante de uma realidade que nós, que já estamos aí, ó, caindo cabelo e deixando o cabelo ficar branco já, a gente não lidou bem, né? Imagina esses bebezinhos que estão nascendo. Então, a gente vai precisar de muita sabedoria e de muita informação. Essas que você deu aí, né? Começar a observar mesmo seus filhos, dar ouvido, escutar. Uma dificuldade, às vezes, que a pessoa tem de escutar uma criança, Jéssica, né? Uhum. É importante, né? Então, foi muito bom o que você trouxe pra gente. Ótimo. Vamos lá, então. Como amenizar sintomas intensos de ansiedade? Ótimo. Isso. Então, vamos pensar no momento
da crise. Vamos pensar, né? A pessoa está tendo uma crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade aconteceu. Às vezes as pessoas pensam, Ju, que é balela, mas respiração funciona demais. Então, de parar aquele momento, né? Onde você estiver, respira com calma, respira lentamente, para que o seu, né, organismo vá voltando e que você vai dando comando para ele, né, de opa, calma, tá tudo bem, isso é uma crise, né? Imagina lá a Ju com champanhe e o medicamento. O seu exemplo foi ótimo. Juliana, calma, isso é tudo aqui interno, tá, gente? Ó, calma, né? Foi só uma champanhe, isso não vai atrapalhar, respira. E aí a gente respira com calma. Meditação ajuda demais. Meditação ajuda muito. E às vezes as pessoas pensam que meditação é eu sentar numa posição, cruzar as minhas pernas, colocar minha mão aqui, não é assim que a gente imagina, fechar os olhos. Meditação, isso uma prática, mas existem vários tipos, né? Inclusive a atenção plena, que é o mindfulness, que é um tema que eu amo de paixão. E aí que faz a gente voltar a nossa atenção para o momento presente, para aqui e o agora. Então eu respiro. Eu não vou pensar lá na frente. Jéssica, você podia até nos ensinar como que é essa respiração, porque hoje estava rolando uma discussão aqui, uma DR aqui em casa, porque a gente tinha esquecido como que era a respiração que a gente tinha que fazer. Como que é que a gente faz esse exercício? Ótimo, é uma respiração diafragmática. Então, se você... A minha câmera está aqui um pouquinho longe, então a gente tem aqui o diafragma, né? Quem é cantor, às vezes, quando, né, você me vê cantando lá, eu uso muito o diafragma, né? Porque dá mais sustentação e a gente consegue firmar mais. Então, eu inspiro pelo nariz, então eu puxo todo o ar que eu posso pelo nariz. Vamos fazer junto, gente? Quem tá aí? Vamos fazer? Vamos respirar todo mundo? Eu não tô vendo ninguém, mas nós vamos respirar todo mundo junto. Então, isso mesmo. Então, a gente, olha só, respira pelo nariz, puxa tudo que você pode. Respira, segura 3 segundos e solta pela boca devagar. Solta devagar. Aí agora a gente vai alternar o movimento, a gente vai fazer rápido, ao invés de fazer devagar. Então a gente respira fundo forte, respira, segura, 1, 2, 3, solta tudo de uma vez, solta com seu corpo até abaixo. E aí a gente vai repetindo esse movimento umas 5, 6 vezes. Eu gosto de fazer isso muito na hora de dormir, Ju. Quando eu deito, aí eu movimento os ombros, às vezes, gente, a carga do dia a dia, você percebe isso aqui até durinho, né? Os nervos, tudo duro, tudo assim, a tensão, a carga do dia a dia, movimenta seus músculos, se espreguiça, e aí respira. Quando você respira, o seu corpo começa a se ordenar, então respiração conta muito também, né? E mudar o seu foco. Então, às vezes, caminhar. Se você está em casa, você já fez a técnica de respiração, começa a caminhar dentro de casa, começa a organizar os objetos no quarto. Olha que engraçado, como que a nossa mente é. Quando a gente organiza o externo, o interno também se organiza. Isso é uma coisa de louco, né? Gente, eu também acredito muito nisso, Jéssica. Muito. Então, quem nunca, depois de um dia cansativo, você arrumou tudo, arrumou a casa, você tá morta ou morto de cansado, mas você fala assim, que casa gostosa, que cheiro de limpeza, tá tudo tão organizado por aqui, que por dentro a gente se organiza também. Então, nesses momentos de crise deixa eu começar a organizar os objetos aqui, deixa eu passar uma mão molhada no meu rosto, então deixa eu sentir. Então, a gente tira o foco daqui e vem para o sensorial. Então, eu passo uma água molhada no rosto, eu organizo os objetos, eu ando, né? Então, eu tiro o meu foco daquele momento. Se você não está passando pela crise,
mas alguém está passando e você quer ajudar, né? Às vezes você consegue ajudar até por telefone também, né? Então, de falar, olha, me conta, você está tendo uma crise agora? Onde que você está? Você está no quarto? Você está na sala? Olha, calma, eu estou aqui com você, tá? Me conta, o que que tem aí nesse quarto? Aí você tira o foco da pessoa, daquela crise. Tem um guarda-roupa, tá ventando aí, sua cama tá organizada? Me conta um pouquinho. E aí, aos poucos, a pessoa vai tirando o foco daquele momento, né? Então, isso é importante também, essas dicas para o momento de crise. Avaliar os nossos pensamentos. Então, foi o que a Juliana fez no Réveillon, Ju? No Réveillon. A Ju... No champanhe. Isso. A Ju avaliou os pensamentos. Calma, deixa eu ver a veracidade desses pensamentos. Não é por conta de um champanhe que eu vou passar mal aqui, essa festa vai acabar. Calma, né? Deixa eu organizar os meus pensamentos. E nesses momentos também a gente sente muito medo. E o medo é engraçado, porque o medo ele tem uma ação, e o medo é uma emoção importante para o nosso funcionamento. Então, o medo é aquilo que traz cautela. Às vezes, a gente não gosta de sentir medo, mas o medo é importante. Eu brinco assim, você vai ter coragem de atravessar lá na Praça 7, num horário de pico, com os carros passando, sinal aberto? O que que regula para que você não faça isso? É o medo. O medo fala, opa, minha amiga, meu amigo, não atravesse, senão você vai morrer aqui no meio desse sinal agora. Então, o medo é uma função reguladora do nosso corpo. Então, medo é importante. O medo em excesso, né? Então, ele vem junto com a ansiedade ali. Então, eu sinto medo de que eu vou perder o controle. E nessa pandemia, quantas pessoas com medo de futuro? Medo de tomarem decisões, às vezes, que são importantes. Ai, Jéssica, mas e se eu decidir, depois eu perceber que eu decidi errado? Tudo bem, né? Você pode decidir o melhor com as condições que você tem agora, com quem você é agora. Se depois não for aquilo, a vida tá aí para isso. A gente tá para jogo, né? Se não deu certo, a gente vai tentar novamente, até a gente se sentir confortável. Então, esse medo na pandemia de tudo tão incerto é muito natural, gente. A gente não está vendo nada que está acontecendo, né? Não tem data para a pandemia acabar, não tem data para as coisas acontecerem. Eu mesmo, Ju, tive que desmarcar e marcar meu casamento mais de 2 vezes. Agora sai, depois eu vou contar aí para a família que dia que já tem a data do casamento agora. Graças a Deus, ó, que bom. A gente não tem muita certeza e a gente sofre. É o controle, né? A gente não tem controle de nada, Jéssica. E a gente sofre, Ju, quando a gente tenta controlar as coisas. Gente, isso é frustrante porque a gente não vai conseguir controlar tudo. E quando a gente tenta controlar, quanto mais a gente tenta ter o controle de algo, mais a gente não tem. Porque a gente não conhece o que a gente está tentando controlar, a gente se aprisiona naquilo que a gente tem no momento. E o quanto que isso traz o cansaço, que é uma das coisas que a gente vai falar, né, já quase finalizando. A gente se sente cansado, a gente se sente esgotado, tudo por conta de um controle excessivo. Então, os pensamentos podem nos controlar. Pensamentos não são fatos, então a gente não precisa acreditar 100% nos nossos pensamentos, não, porque às vezes eles nos enganam também, então a gente tem que avaliar, opa, peraí, deixa eu avaliar aqui o que está acontecendo, né? Organização do dia a dia. Na semana passada, lá no meu Instagram, eu falava de procrastinação, a pessoa que deixa sempre tudo para depois. E o depois chega, e chega junto com ansiedade, porque o prazo ficou curto e agora eu não tenho tempo mais de entregar. Então, se planejar, lembra que eu falava da rotina para as crianças? Adulto também tem que ter rotina. Com a pandemia, o trabalho entrou dentro de casa, as pessoas misturaram trabalho com casa, então eu não tenho hora de dormir, eu respondo mensagem o tempo todo, e precisa ser estabelecido um limite, né? Até para que você se sinta confortável também. Durma bem, se alimente bem, faça atividades físicas, pratique um hobby que você gosta.
Às vezes a gente pensa tanto no outro e a gente se doa tanto. E o seu autocuidado, o que você tem feito para você? Vou até chegar mais aqui pertinho para te perguntar e olhar bem nos seus olhos. O que você tem feito para você? Você tem se priorizado? Você tem cuidado da sua saúde? Ô Ju, no início do ano passado, para vocês verem que psicólogo também é gente, e a gente, em alguns momentos também a gente sofre, né? Eu, no ano passado, e a gente vai falar disso, né, no próximo tema agora, eu estava vivendo uma aceleração tão grande e eu achava que eu estava sendo super produtiva e trabalhava muito o dia inteiro e aquela loucura. Num dado momento, meu corpo começou a dar sinais de que não estava tão bem assim, que eu não estava tão produtiva assim. Eu comecei a me sentir fraca, comecei a emagrecer bastante. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou magrinha. Mas comecei a emagrecer mais, e aí um dia, indo trabalhar, eu desmaiei dentro do ônibus. E aí depois, aquilo me voltou à consciência, e eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que eu estou fazendo com a minha saúde? Será mesmo que isso é produzir, ou eu estou ficando só ocupada, né? E aí eu fui pensar assim, calma, opa lá, eu vou ter que estabelecer limites aqui. Então, daqui até aqui eu consigo, daqui até aqui, desculpa, não consigo, é o meu limite. E aí entra a importância da gente dizer não. Você tinha colocado uma música no início, é da Ziza Fernandes, a música? E a Ziza falava de ter calma, e um momento que eu não vou lembrar o trecho, ela fala, e ter calma também é dizer não. Quantas pessoas com dificuldade de dizer não e a gente ultrapassa o nosso limite para que o outro se sinta bem ou para que eu me sinta bem perante o outro. Eu não posso dizer não porque o outro faz tão bem para mim. Mas e a sua saúde? Né? Nossa, você falou uma coisa aí que logo no início da pandemia eu já estava assim num estado de estresse muito grande. Eu comecei a criar eu vou colocar meu telefone para carregar, tá? Pode ir dizendo. Tá. Eu comecei a criar uma certa giriza, eu não sei se eu posso dizer essa palavra, se vai caber, mas eu me senti extremamente cansada e sobrecarregada, e ao mesmo tempo, todo mundo que era do meu convívio, que eu procurava para conversar, dizia a mesma coisa. Isso, para mim, eu comecei a trabalhar comigo e eu comecei a perceber, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero que as pessoas chegam para mim e eu sempre vá falar assim, não, agora eu não posso, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Nossa, só estou na correria. Não, estou na correria. Agora não. Aqui depois. É sempre, não, depois a gente conversa. Não, agora não vai dar. Ou então, aquela sensação assim, de que você se depara com uma pessoa que está num ativismo tão grande, e aí você começa a pensar assim, que eu que estou errada. Tipo assim, não, peraí, não. Gente, a Jéssica tá aí dando sangue, e por que eu não? Então, não, Juliana, dá um jeito na vida, minha filha, começa a acelerar também. Então, esses conflitos eu vivi muito, sabe? Mais no início da pandemia, teve um processo que eu tive que percorrer aí, até eu tentar entender, peraí, calma, você não precisa, né? Tá pronta toda hora. Quando alguém chegar para você, escute, dê atenção, porque você tem só o agora para viver. É agora. Isso é lindo, né? O agora. Nossa, pensa bem. Eu também trabalho na área de recursos humanos e às vezes a gente escuta frases assim parecidas com esse exemplo que você trouxe. Trabalhe enquanto eles dormem. Não tem umas frases assim? Estude enquanto eles estão se divertindo. E aí parece não. A gente entra numa competição de que a gente tem que estar produzindo o tempo inteiro, porque se eu não estou produzindo, eu estou ficando para trás. Se eu não estou fazendo tal coisa, não, o outro está fazendo, então o outro está na frente, eu estou atrás. Gente, isso é gatilho de ansiedade. Isso causa ansiedade. E às vezes a gente está tão preocupado com a vida e a gente é o próprio
causador da ansiedade, quando a gente quer se comparar o tempo inteiro, quando a gente se julga o tempo inteiro. Por isso que eu amo falar de leveza, porque a leveza nos liberta para que a gente se sinta melhor, se sinta com bem-estar, para que a gente não vive aprisionado a essas situações. Isso. Nossa, você falou tudo. Agora, como que a gente vai cuidar, então, da saúde mental em tempos tão acelerados como esses que nós estamos falando aí? Gente, esse tempo acelerado é muito engraçado. Há pouco tempo saiu a aceleração do WhatsApp. É super engraçado ficar ouvindo a voz das pessoas falando rapidinho, né? Fala super rápido. E é super engraçado mesmo, né? Às vezes, teve um dia desse que eu estava brincando com a minha prima, eu falei com ela, olha, eu coloquei seu áudio na velocidade 2, mas está muito engraçado, eu tô morrendo de rir da sua voz. Mas... Aqui, só interrompendo vocês, só para, né, não tem nada a ver, eu não sabia, há semanas atrás, que estava com esse recurso. Aí, uma amiga minha mandou para mim um áudio cantando, Sonda-me. E aí, eu não sei onde eu apertei lá, que eu apertei no acelerado. Aí ela começou, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me conhece. Aí, eu na maior inocência, mandei para ela assim, ô amiga, por que você tá cantando assim, acelerado? Canta mais pausadamente, interpreta a música. Aí ela tá assim, mas, que isso, Juliana? Eu cantei tão lento. Por quê? Ela também não tinha isso lá, e eu não sabia. Aí que o meu digníssimo marido falou assim, Juliana, a gente tá brincando nisso outro dia lá, porque agora os áudios que são muito grandes, a gente vai poder conseguir ouvir, porque tá acelerado. Aí que ai meu Deus, aí fui lá e pedi desculpa. Desculpa. Mas às vezes a tecnologia prega umas peças na gente, né? É muito engraçado isso. Mas, tirando o lado engraçado dessa situação, a gente sempre tem que pensar na mensagem. O que tem por detrás dessa mensagem que o WhatsApp fez os áudios acelerarem? É por conta de uma demanda da sociedade que não tem condições de esperar a pessoa dizer num tom normal, como nós estamos conversando aqui. Isso. E aí, gente, isso tem que dizer alguma coisa para nós. Por que a gente quer ficar acelerando tanto as coisas? Ninguém quer viver com calma. Ah, não, mas se eu viver com calma, eu não estou produzindo, eu estou nessa lerdeza e nada funciona. Quem disse? Tem gente que é super calmo e produz mais do que quem faz barulho demais, né? Inclusive a concentração é até melhor. E esse nível acelerado... Sem dizer da consequência, né? Olha o que aconteceu com você. É consequência física mesmo, doença, Sim, a pessoa adoece. Adoece. Então, se a gente não se permite pausas... esses dias eu estava vendo uma propaganda, eu quase pouco sento para assistir televisão por conta dos atendimentos e às vezes o tempo que eu tenho livre eu vou estudar os casos. E aí eu vi uma propaganda assim de um remédio, que eu não vou me lembrar o nome, até anotei aqui o slogan da propaganda que eles colocaram. A gente para a dor para você porque a vida não pode parar. Aí passou essa propaganda, e aí depois eu fiquei pensando, Ju, porque eu sou muito reflexiva, tem horas que às vezes eu tenho que me dosar um pouco, porque de tudo eu tiro uma reflexão dessa vida. Eu falei, gente, que loucura, olha a propaganda do remédio, a gente para a dor para você porque você não pode parar. Aí a gente escuta isso, e aí o que isso tudo quer dizer pra gente? O áudio do WhatsApp acelerado, é um medicamento que me faz um slogan dizendo que ele vai parar a dor para mim, porque mesmo com a dor eu preciso continuar. Gente, que loucura é essa? Né? Quando eu digo de loucura, que aceleração é essa em que a gente se infiltra? E parece que quando a gente sai dessa curva, a gente é o bobo. A gente, mas você está perdendo tempo. Porque as coisas não funcionam assim. Se você quer, você tem que ser mais acelerado. Um dia uma pessoa dizia assim,
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A gente vive num mundo capitalista, a gente precisa gerar, a gente precisa produzir. Eu falei, e tá todo mundo com crise, com síndrome do pânico, tá todo mundo exausto, tá todo mundo cansado por conta dessa aceleração. Então, agora o movimento tem que ser contrário, né? Ô, Jéssica, e uma frase também que eu já falei muitas vezes, e eu tento tirar, de vez em quando aparece, aí eu não quero. É para ontem. Gente, eu criei uma giriza também com isso. É para ontem. Se é para ontem, então já não tem jeito de fazer mais. Exato. Não tem jeito. Exatamente. Então, assim, a pessoa já chega para você, ela pede algo de você e já determina, é para ontem. E essa velocidade, sabe o que eu fiz para o bem da minha saúde mental? Tirar o meu visto por último do WhatsApp. Gente, é vida, isso é saúde mental. As pessoas deixam ali o visto por último, parece uma coisa boba. E aí as pessoas controlam qual foi a última hora que você entrou, se você está online naquele momento, e aí se elas te mandam mensagem, você não responde, elas ficam bravas, mas você está online. Você estava online há 5 minutos, por que você não me responde? A gente tem que aprender a ficar indisponível às vezes. Isso não é maldade com o outro, isso não é ser mesquinho, isso é pensar na gente. Pensar na gente também não é egoísmo. É óbvio que tudo com nível de equilíbrio. Lembra do equilíbrio, né? Do nível saudável para a nossa vida? Então, às vezes a gente tem que ficar indisponível. A gente se doa muito, né? E às vezes a gente começa a ficar prejudicado com essa história. O ciclo é sem fim, né? A gente acha que está sendo produtivo, mas a gente está ficando ocupado demais, cansado demais. Porque a produção me faz ter um resultado no final. O ocupado, ele faz um tanto de coisa aleatória o dia inteiro e no final ele sai com a sensação assim, eu não fiz nada hoje. Hoje eu não fiz nada. Quantas vezes eu não tenho essa sensação? Jéssica, isso, eu acho assim que essa galerinha que tá aí com a gente aí, quantas vezes a gente vai deitar e pensa justamente isso aí que você falou. Uhum. Nossa, eu não fiz nada. Nossa, não produzi nada. Uhum. E aí vem a tensão, né? Que igual você estava falando, que eu sinto muito essa tensão que você está falando aí. Aí vem a tensão, aí você já não sabe, não quer. Gente, aí você vai deitar, você fica lá rolando, né? Você rola para um lado, rola para o outro. Os pensamentos não param. Minha amiga. Tem uma música do Lenine que é a paciência, não vou me atrever a cantar aqui, mas tem um trecho da música do Lenine que ele fala, enquanto o mundo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa, porque a vida é tão rara e a vida não para. Então tem hora que a gente precisa se recusar. Lembra que eu falei de ficar indisponível? De estabelecer limites? Eu não preciso estar ativo o tempo todo, né? E aí eu me lembro, eu amo filme, Ju, e aqui eu já estou finalizando, e eu gosto muito de filme, principalmente de filme infantil. Eu gosto muito de filme infantil. E o filme da Alice no País das Maravilhas. Acho que a maioria já deve ter assistido aqui. E tem um dos personagens do filme da Alice, porque o que é a Alice? A Alice entra num mundo que não é dela, né? Ela segue ali, ela entra ali naquele buraco e ela entra num mundo que não é dela. Aquele mundo é o nosso mundo, é um mundo que tudo não tem lógica, que tudo é o contrário. E tem um dos personagens desse filme que acho que é o coelho. Eu não sei se é o coelho, gente, me ajuda aqui agora, tem muito tempo. Que ele anda com um relógio. E a Alice tenta pedir informações para ele o tempo todo e ele fala, eu não posso, eu estou ocupado. Aí eu estou atrasado, agora eu não posso. E quantas vezes a gente é assim na vida? A gente é movida ao relógio. Eu não tenho tempo, eu não posso, não dá, né? Aí a reflexão é um coelho, né? Ai, Amanda, obrigada, é um coelho. Não estou muito louca ainda não. E aí, a gente vai perdendo o sentido daquilo que é essencial para a nossa vida. E aqui eu vou finalizando. O que é essencial para a sua vida?
que às vezes a gente corre, 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 mas não estamos correndo em busca daquilo que é o essencial. Teve um dia que uma grande amiga minha, a gente numa conversa, e ela compartilhava de um sofrimento dela e aos choros, assim. Nós duas, né, e depois eu entrei no assunto dela e a gente chorava, e ela me dizia assim, Jéssica, às vezes eu trabalho tanto e eu dou tudo de mim para o trabalho, porque às vezes eu fico com medo de perder o meu trabalho na pandemia, eu preciso desse trabalho, na minha casa é apenas eu e meu esposo, e eu me dou. Mas quando eu volto para minha casa, a minha família tem o resto do que sobrou de mim. Eu já não tenho mais energia, eu estou cansada. E eu dizia para ela assim, amiga, o que é essencial na sua vida? Eu não estou dizendo que você precisa sair do trabalho. Eu só estou te dizendo que canalize a sua energia para aquilo que é o essencial. Às vezes, gente, a gente deposita muito a nossa energia naquilo que não vai fazer diferença na nossa vida, naquilo que não vai acrescentar. A gente deposita energia num tanto de coisa. E a proposta do essencialismo é deposite atenção em uma coisa, no essencial. O que é essencial para você? Essencial é aquilo que não pode ser deixado para depois. E a pandemia ensinou isso para a gente demais. Quantas pessoas perderam pessoas que amavam? Quantas pessoas estão ainda com pessoas hospitalizadas ou que por uma questão de isolamento social se afastaram? O que é essencial para você? Então, quando a gente vai pensar na rotina da nossa vida, nesse mundo acelerado, o meu olhar precisa voltar para o essencial. Tem uma frase do Pequeno Príncipe muito conhecida, que ele fala, o essencial, né, aquilo que é importante, é invisível aos olhos. A gente só sente aqui, olha, no coração. Então é no coração que a gente vai sentir o que é importante para a minha vida, o que é essencial, que tem que ser prioridade, que eu não posso deixar para depois. E aí a minha vida vai girando em torno desse essencial, né? Era isso. Dá vontade de ficar aqui falando muito mais. Dá muita vontade, muito gostoso esse papo aqui. E outra coisa, né? Uma coisa que eu queria também dizer, outro dia estudando um pouquinho e com a Ziza, estou fazendo aquele curso, né, a Louca da Casa. Ai, que legal! E, ela é show de bola, né? E aí, ela relatava lá, né, conversando um pouquinho sobre a questão da correria mesmo, né? Nós vamos correndo, 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 e eu não quero falar errado, porque não é um perigo. Eu até anotei aqui no meu caderno. Ai, meu Deus do céu, para terminar, tá? Calma, povo. Não fiquem bravas comigo e com a Jéssica. Enquanto a Ju procura, assim que a nossa live finalizar, eu vou deixar lá no meu Instagram uma indicação de um livro, não vou dizer que qual, que fala sobre a gente priorizar aquilo que é o essencial. Então, assim que finalizar aqui, eu vou lá postar, e aí, quem tiver aqui que for lá, comenta assim, estive na live, sei lá, vamos combinar um código aqui, estive na live, não sei, vim da live, qualquer coisa para eu saber que você veio daqui, que você ficou sabendo pela live. Então, eu vou deixar uma indicação de um livro que fala da gente canalizar melhor a nossa energia para aquilo que realmente importa. E tem uma frase desse livro que é sensacional. Nossa maior prioridade é proteger a capacidade de se priorizar. Então, a sua prioridade deve ser se priorizar. Então, o livro fala disso, gente. O livro é maravilhoso. Então, eu vou deixar lá. Então, assim que finalizar, deixa lá no comentário, vim da live, fiquei sabendo do livro pela live, e é isso. É super legal o livro, vocês vão gostar bastante. E eu vou dar um para casa também, hein? Olha lá, eu cumpri os 2 para casa. Então, dizia o seguinte, ela falava, né? As pessoas estão correndo, ela falou baseada numa citação do Viktor Frankl, né? Estou convencido de que o ritmo acelerado da vida
é somente uma intenção infeliz e vã de autocompreensão da frustração existencial. E aí ela fala, né? Nós vamos correndo, vamos nos esquecendo, vamos nos esparramando pelo chão afora e abrindo mão do que é realmente importante e vai vivendo o que é urgente. E aí ela parece que a gente até combinou, hein, Ju? Pois é, parece que combinamos. Olha bem, quando entramos no ritmo acelerado, parece mais um plano de fuga de si mesmo do que um plano de encontro com si mesma. Então, muitas vezes, nessa correria que a gente, né, vai andando e caminhando aí, na verdade, muitas vezes nós estamos no plano de fuga de nós mesmas. Nós não estamos querendo olhar para nós, né? Não quer. Então, a gente só está indo. E aí, onde você está falando aí? Peraí, o que é importante, né, para mim? O que é prioridade? Eu vou no que é urgente. Aí a inversão de valores, né? Eu dou mais valor para o que é urgente do que é prioridade, o que é importante para mim, né? Então eu quero dizer para quem está aí também que eu vou abrir uma caixinha e eu quero que você diga lá o que você mais gostou da live, né? Pode ser uma frase que foi dita aqui pela Jéssica, por mim, enfim. Mas fala lá, vamos interagir, vamos fazer com que as pessoas também criem interesse para assistir essa live, né? Foi tão boa, foi tão gostoso, Jéssica, te ouvir. Não, trouxe tanto esclarecimento para a gente, eu tenho certeza. E eu quero contar com vocês também para isso. Ir lá no perfil da Jéssica, pegar aí essa dica de leitura. Nós temos que aprender a ler, gente. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui que gostam de ler, mas eu digo, Juliana aqui, ó, eu tive que reaprender, eu tive que buscar de novo o gosto pela leitura. E graças a Deus, Deus me deu essa graça, eu tenho voltado. Leio do meu jeitinho, sabe? Eu não leio rápido, não. Leio devagarinho, vou fazendo as minhas anotações. Tempo, sem aceleração. Isso, sem aceleração. Então, não deixa de olhar lá, não. Pega essa dica e também responda aí, por favor, a minha caixinha aí, o que você gostou dessa live. Então, nós terminamos por aqui, né? Deixa eu ver esse povo bonito que tá aqui, ó. A Fê, ó, o pessoal permaneceu firme. A lojinha Papelaria Afetiva é conhecida sua? É conhecida, minha colega de profissão, Amanda, é psicóloga também. Ah, então e aí ela tem será que eu sigo o perfil? E aí a Amanda tem uma lojinha de papelaria super fofa, a lojinha dela. Ai, eu vou olhar. Se eu não seguir, eu vou começar a seguir. Vanessa, deixa eu ver aqui, Nete, minha querida cunhada, a Monique. Não, que pena que não vai dar pra gente ver tudo. Mas, ó, foi muito bom. Obrigada a todas vocês que estiveram com a gente. Se Deus quiser, nós vamos ter mais encontros, né, Jéssica? Isso mesmo. Agradecer você mais uma vez pelo seu sim, pela disponibilidade sua, né, de se doar. Eu que agradeço. Missão aí que você tem. O dia que você me disse, né, o tema da live, eu por dentro eu falava, ai, que maravilha. Porque é um tema que eu gosto, é um tema que eu falo frequentemente, e mais do que ser um tema de falar, é um tema que eu tenho buscado viver na minha vida. Não é assim, gente, um cenário perfeito. A gente passa dias, por exemplo, hoje, né, Ju? Eu e a Ju hoje nos desencontrando, áudio, mensagem, no fim deu tudo certo. Tem dias que a gente vai ter mais atividades, tem dia que a gente vai estar menos, mas eu sempre deixo um bilhetinho assim no meu computador escrito. O que é essencial? Essa é a frase que eu sempre deixo para mim. Jéssica, o que é essencial para você? Para na hora que eu me perder, para na hora que eu, gente, calma, tem muita coisa. Jéssica, calma. O que é essencial para você?
e aí a gente vai se organizando. A Vanilde, deixa eu voltar aqui, peraí, que ela falou algo muito interessante que eu queria retomar aqui. Ela disse assim, que o mundo é muito acelerado. E já passou, gente, muito comentário, vocês comentaram muito. Mas ela dizia assim, o mundo é muito acelerado e é difícil, às vezes, sair dessa lógica da sociedade. Essa sociedade é a gente também. Às vezes a gente pensa que a sociedade é lá o outro que faz. Não, a sociedade é a gente. E nessa lógica acelerada, que realmente a gente tem que mensurar o que é prioridade. Você captou a ideia, né? É fazer a roda virar ao contrário. Então, se tá tudo me pedindo, olha a música do Lenine, enquanto o mundo acelera e pede pressa, tá pedindo pressa, tá pedindo para acelerar. Opa, eu me recuso, eu faço hora e eu vou na valsa. Vocês já dançaram valsa, gente? É a dança, acho que é a dança mais lenta do mundo que existe, né? Então eu faço hora, eu vou na valsa, a vida não para e a vida é rara demais. Então, não tire os seus olhos daquilo que é o essencial. E é isso, né? Senão eu falo mais aqui. Dá vontade de ficar, né, Jéssica? Nossa, é muito bom. Mas é isso, nós terminamos aqui e vamos esperar vocês lá, né, nos nossos stories lá. E contamos com você. Obrigada, obrigada, obrigada a todo mundo. Compartilha essa live, manda para todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe você, Jéssica. Amém. Beijo, gente. Beijo, tchau, gente. Tchau.